Seja muito bem-vindo aqui nesse programa Segredos Turísticos. Eu me chamo Luiz Miller, sou simbologista e um pesquisador, e comigo você vai descobrir os segredos que envolvem os mais conhecidos pontos turísticos da humanidade. Hoje estamos aqui filmando em Ravenna para conhecer os vários detalhes que essa pitoresca e maravilhosa cidade, que era o marco do Ocidente e do Oriente. Seja muito bem-vindo a Ravenna, uma cidade repleta de história e cultura. Localizada na região da Emília-Romana, norte da Itália, Ravenna é um tesouro que encanta seus visitantes com sua rica herança e magníficos monumentos. Neste programa vamos explorar os pontos principais da história dessa cidade fascinante e conhecer os personagens relevantes que por aqui passaram. Há séculos, Ravenna desempenhou um papel importante como um dos principais portos militares do Império Romano. A cidade tornou-se a terceira capital do Império Romano do Ocidente, abrigando o imperador Rômulo Augusto. No entanto, em 476, o último imperador romano do Ocidente foi deposto, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. Um dos tesouros mais famosos de Ravenna é a Basílica de San Vitale, um exemplo notável da arte bizantina na Europa Ocidental. Construída entre os anos de 526 e 547, durante o reinado de Teodorico o Grande e sob o domínio do Império Bizantino, essa basílica exibe uma arquitetura única, combinando elementos romanos e bizantinos. No entanto, é por seus mosaicos deslumbrantes que a Basílica de San Vitale se destaca. Esses mosaicos são considerados os maiores e mais bem conservados fora de Constantinopla, retratando cenas bíblicas e figuras importantes da época. Ravenna também abriga histórias de figuras renomadas. Em 1321, nesta cidade, faleceu Dante Alighieri, o poeta italiano célebre por sua obra-prima, A Divina Comédia. Sua passagem por Ravenna deixa uma marca indelével na história da cidade, conectando-o ao legado literário e cultural da Itália. Ao longo dos séculos, Ravenna foi um centro de intrigas palacianas e rivalidade com Roma. Disputa pelo prestígio de ser a sede do Império Romano e, posteriormente, durante o período do Sacro Império Romano-Germânico, a cidade se destacou como um importante centro cultural. Neste programa, convidamos você a mergulhar na história de Ravenna, desvendando seus segredos e descobrindo as maravilhas que esta cidade encantadora tem a oferecer. Prepare-se para explorar os monumentos paleocristãos, admirar os magníficos mosaicos e mergulhar em uma jornada única pelos caminhos da antiguidade e da cultura. Seja muito bem-vindo! As cidades da Europa são um charme só. A gente vê coisas fantásticas, né? As ruas são muito charmosas. E como a grande maioria das localidades aqui no Velho Mundo, a gente está andando numa rua normal, de forma descontraída, e de repente encontramos obras de arte como essa. Igreja de San Giovanni e São Paulo, uma composição muito peculiar. Obviamente vemos uma reforma que aconteceu aqui, então a parte de trás, a composição arquitetônica é romana,
evoluindo para o românico. Na frente nós vemos a característica do românico em si, e também remetendo com essas colunas semi-expostas, com esse frontão em triângulo, essa janela, aos templos antigos de sabedoria greco-romanos. Estamos aqui em Ravenna, no centro de Ravenna, mais propriamente dito, em um lugar muito peculiar para aqueles que conhecem a simbologia, a história propriamente dita do cristianismo. Aqui nós estamos no Batistério de Ariane. É uma linha do cristianismo desenvolvida pelo diácono Ário, lá de Alexandria, que no concílio de Nicéia em 325 foi tido como um herege, justamente por questionar um dos dogmas incontestáveis, né? O dogma é um princípio incontestável, e ele foi lá e questionou a divindade, ele duvidou da questão da Santíssima Trindade. E ali surgiu uma outra linha do cristianismo, que acabou se tornando herético. E essa linha foi exterminada, não existe. Mas nós temos aqui em Ravenna um dos símbolos, que é o Batistério Ariano. Nós vamos conhecer um pouquinho aqui. Nessa parede encontram-se algumas cruzes que posteriormente foram colocadas. São cruzes venezianas e cruzes bizantinas. E aqui ao lado fica o Batistério Ariane. A arte mosaica é muito peculiar. Ela é presente em várias e várias culturas no mundo inteiro, no mundo antigo. E aqui em Ravenna nós vemos a expressão máxima dessa arte, feita pedra por pedra, e a peculiaridade é que tudo que é amarelo, que é dourado, é feito em ouro. Aqui, na Europa, existem coisas muito peculiares. Nós estamos aqui na praça, o foco é o batistério, mas nós temos esse outro local justamente na frente do batistério que traz muita simbologia. Como nós vemos aqui, por exemplo, essas colunas, um pouco diferentes, são colunas de mármore. Se você observar, ela possui 4 flores e remetem à ordem dórica grega, juntamente com essa questão dos arcos romanos e da cúpula, que é o princípio da arquitetura gótica. Então nós vemos aqui um mix arquitetônico muito peculiar. Essa coluna chama-se uma coluna semi-salomônica. As estreias, muitas vezes vistos lá nos templos da Grécia Antiga, e aqui nós vemos a coluna torta, cujo nome ficou conhecido dentro da arquitetura mundial como coluna salomônica. Então traz toda essa simbologia muito peculiar que é demonstrada nos detalhes nessa praça fantástica aqui em Ravenna, na Itália. Agora nós saímos do Batistério Ariano, Batistério Ariane, e eu queria convidar você a conhecer a Torre Civica, aqui em Ravenna, na Itália. É uma torre que, como você pode constatar, está mais torta que a Torre de Pisa. Na verdade, era uma torre de guarda. Aqui nas guerras da Idade Média, existia um vigia que ficava lá em cima, e se houvesse alguma batalha ou alguns guerreiros que viessem atacar a cidade de Ravenna, o vigia alertava as autoridades e eles iam para a guerra.
E do lado dessa peculiar torre, mais inclinada que a Torre de Pisa, nós encontramos a Casa Meloriani, que é uma construção veneziana, com seus arcos, janelas com colunetas, muito interessante, muito bacana. Isso é uma das peculiaridades que nós encontramos aqui na Europa. Esse complexo aqui faz parte da igreja de São Francisco. Aqui nós temos campanário com seu sino histórico. Aqui a tumba de Dante, desse lado. Durel Bachar. Mais uma cruz aqui. E aqui uma cruz em círculo, que já demonstra outra simbologia. Esse símbolo é o símbolo sagrado do cristianismo. Representa a descida do Espírito na linha vertical, se materializando na linha horizontal. Esse é o grande significado do sinal da cruz, presente em todos os pontos históricos relacionados à questão do cristianismo. Essa praça possui muitos e muitos símbolos, que nós temos a mesma situação com outro modelo de cruz, muito utilizado em castelos aqui na Europa. Outra cruz, essa também é uma cruz patente. E aqui a coluneta de Dante. Já que estamos em Ravenna, estamos falando de arte bizantina. Então aqui é uma grande representação dessa arte. E a coluna de Dante, o seu cabedal bizantino. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é a igreja de São Francisco. Muitos detalhes interessantes nós podemos observar. Nessa igreja dedicada, é feita no século XII, inclusive, por conta da passagem por São Francisco aqui pela cidade. Então foi dedicada. As colunas nós vemos, obviamente, mais arte bizantina, esculturas em baixo relevo, mostrando aqui. Do retáculo vemos um dos símbolos de consagração do cristianismo, que é a concha, representa o mar, mas representa também o batismo. E aqui nós vemos um segredo muito interessante. Aqui, ao pé da igreja, foram encontrados vários e vários mosaicos da era bizantina aqui na igreja de São Francisco. Nós estamos nesse portal, que foi um dos portais, como a gente pode ver, desde o começo da era românica. Então aqui nós vemos uma tradição muito antiga do começo da proteção da cidade. E aqui nós temos vários e vários símbolos da cidade, como os leões, ali na base das colunas. Nós temos a árvore, representando também um dos brasões, né, em baixo relevo, aqui de Ravenna. As colunas, o brasão da cidade. E lá em cima, apontando para o céu, também vemos ali o arco com uma treliça um pouco enfeitada, já diferente, lembrando aquelas treliças jônicas gregas. Porta áurea. Esse é um ponto muito bacana aqui, bem no começo. Se você observar a entrada da cidade, podemos pôr a cidade antiga ali. Praticamente todos os pontos turísticos, as igrejas, os batistérios, se encontram aqui na parte interna, que a gente pode chamar de parte antiga de Ravenna. Porta Pampília. Quando o Império Romano ia se expandir, em cada uma das suas locações, se costumava a colocar esses portais, que mostravam que ali era a entrada da cidade. Então nós temos aqui em Ravenna também uma bela porta romana, podemos pôr desse jeito. Portais romanos estão espalhados por toda a Europa. Eles eram marcos nas cidades antigas
para mostrar as suas entradas e saídas, e também que ali estava estabelecido um poder. Estamos agora aqui no mausoléu de Teodorico, um dos grandes nomes aqui da cidade de Ravenna. É um monumento interessantíssimo. Ele agrega duas proporções muito interessantes. Representando o número 8, nós temos a junção do espírito, que nós vemos nessa arquitetura românica, a parte da cúpula, a parte de cima, e embaixo uma estrutura em octógono. O quadrado representa a matéria e o círculo representa o espírito. Por isso, é um desdobramento desse tipo de estrutura que veio se tornar tanto a estrutura construída nesse mausoléu, quanto nos outros mausoléus que existem aqui nessa cidade de Ravenna. Uma impressionante arquitetura, como eu falei, representando a matéria que se desenvolve até o mundo metafísico, o mundo do espírito. Todas essas estruturas que representam tumbas, pirâmides, nós vemos isso em outra configuração lá no Egito. Aqui mostra essa configuração muito interessante, que é o desdobramento de um quadrado para um círculo. Nós temos duas estruturas geométricas muito peculiares no desenvolvimento do simbolismo. Esse é o domo do tapete de pietra, domus tapete de pietra. Uma das maiores representações da arte bizantina, que é o quadro das 4 forças, representando as 4 forças da natureza. Que era uma igreja que foi feita uma reforma. Quando fizeram a reforma aqui na parte de baixo, eu estou no porão, eles descobriram toda essa arte bizantina. Aqui a gente observa uma das figuras mais emblemáticas aqui da arte bizantina, que chama-se o Bom Pastor. Tem os andaimes para nós andarmos aqui, né? Sinais muito interessantes. Aqui nós podemos observar o símbolo da corda, que é um símbolo axial, que representa a ligação do plano espiritual Esses são os pontos muito visitados aqui na cidade de Ravenna. Muito interessante, acabamos de sair do domo tapete de pietra. Então, como a gente pode ver, nós estamos dentro de uma igreja. Que olha que maravilha. Com todo o seu simbolismo cristão, católico. E no porão nós encontramos aquela arte bizantina que estava perdida. Muito bacana, muito legal. E vamos continuar a nossa caminhada aqui por Ravenna. A igreja, muito bacana. Domus de tapete de pietra. Ok, vamos do tapete de pietra. Muito bacana, muito legal. E agora nós vamos para outro ponto. Agora chegamos aqui na Rocca Brancaleone, o antigo parque
Mas nós podemos observar ainda construção romana muito antiga. Aqui nós já vemos as irregularidades desse belíssimo parque, que hoje é utilizado para entretenimento, que muito provável que seja uma antiga entrada. Tudo milenar. Apesar dos séculos que se passaram, ainda podemos observar que muita da simbologia se encontra presente, onde podemos observar a existência de um grifo nessa primeira parte em baixo relevo, acima um querubim. Esse é um dos símbolos importantíssimos do cristianismo, muito bem detalhado no livro de São João, no Apocalipse de São João. E acima vemos mais um querubim, 2 querubins nesse caso, né? Trazendo aquele ramalhete de flores ou de plantas, né? Simboliza a questão da prosperidade, da vitalidade, do que vem dos céus. Temos um símbolo também, a concha, que é o símbolo do batismo. Observamos também 2 colunetas, portanto, um parque muito bacana, em que o pessoal vem se divertindo nos finais de semana, fazer os seus piqueniques aqui, que é uma coisa muito comum, e apreciar belos shows que são desenvolvidos, teatro, óperas, orquestras e outras questões que são filmadas aqui dentro. Novamente aqui em Ravenna, vamos conhecer aqui um lugar muito bacana, que é o Mercado Municipal de Ravenna, com sua fachada fantástica, trazendo muitos elementos. Aqui é um local de comércio onde, por dentro, existem muitos restaurantes, mas por fora que realmente a gente vê os verdadeiros segredos. Aqui com essa face de Hermes, o caduceu de Mercúrio, né? Caduceu de Mercúrio, um símbolo do comércio. E vários elementos que fazem a composição aqui da fachada do Mercado Municipal de Ravenna. A Catedral de Ravenna é um importante edifício religioso da cidade e foi construída no século V e reconstruída no século XVIII. É um exemplo da arquitetura bizantina e possui uma série de mosaicos que retratam cenas religiosas e históricas. Também é um dos 8 edifícios que fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco, conhecidos como Monumentos Paleocristãos de Ravenna. Os visitantes podem ver a catedral, a igreja e o claustro do convento. Saindo agora da Catedral de Ravenna, um lugar muito bacana, muito legal. Agora vamos conhecer o Batistério Vioniano.
Quando se entra em um batistério, a força espiritual aqui dentro realmente parece muito pura. A impressão que se tem é que você está sendo transportado em outro estado de existência. O batismo em si representa uma mudança de condição, tornando-se, portanto, um sacramento da Igreja de Roma. E aqui, a peculiaridade que no teto nós vemos os 12 apóstolos mostrando um ciclo completo e João Batista batizando Jesus Cristo. Mais uma fumaça, não pode andar com a haste aberta, só com a haste recolhida. Então vamos indo, né? Vamos tocando o barco aqui. Muito bonita, muito bonitas as imagens aqui no Batistério Neoniano. Muita gente, excursões a todo instante. Fila. Mas as imagens valem a pena. Não esqueça de comprar o ticket antes. Fica aqui do lado da Catedral de Ravenna. Lugar muito bacana, muito interessante de se conhecer aqui nessa cidade histórica. E hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui em um dos locais emblemáticos dessa histórica cidade, que é o túmulo, a tumba de Dante Alighieri, grande poeta, mais conhecido pela sua Divina Comédia. Um poema épico dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Céu. E aqui nós vemos a fantástica simbologia representada na Divina Comédia, também em sua tumba, em um estilo que podemos chamar greco-romano. No frontão, observamos as flores que a divindade manifesta no plano físico. Também temos ali o Ouroboros, que é a serpente que engole sua cauda. Vamos dar uma olhadinha num detalhe muito interessante aqui nessa viela. Olha esse batente, uma coisa muito antiga, faz parte de todo esse castelo. Observamos aqui a questão do urbanismo presente em Ravenna. E aqui um detalhe muito interessante, que é justamente um círculo, uma estrela de 5 pontas, representando o microcosmo do ser humano. Estamos aqui agora na igreja de Santa Maria no Porto, ou, como diz o nome italiano, Santa Maria in Porto. Aqui uma belíssima fachada que nós vamos conhecer os vários símbolos que compõem essa que é uma das igrejas mais belas aqui da cidade de Ravenna, na Itália. E cada uma dessas madonas, atrás, elas se encontram encimadas no retáculo por uma concha, representando o símbolo do batismo novo. Se nós subirmos, observamos também o padroeiro San Apolinário,
novamente aqui representado 2 vezes em cada uma das pontas dessa igreja. Na sua lateral nós temos as piras mostrando o fogo, que é o símbolo do Espírito. Muito interessante. Não podemos deixar de falar também de 2 grandes heróis muito importantes na luta da reunificação da Itália: Giuseppe Garibaldi e Annita Garibaldi, os heróis em 2 mundos. Annita, infelizmente, veio a falecer aqui na Emília-Romana, mais precisamente em Ravenna. Aqui encontra-se o mausoléu em sua homenagem. Aqui é um lugar peculiar, muito peculiar dentro da história europeia, dentro da civilização mundial. Aqui na Itália, principalmente nessa parte norte do mapa, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento do povo etrusco. E depois vimos o Império Romano se formando. Após o Império Romano, nós temos os ostrogodos, também os bizantinos. Então aqui, nessa cidade, era o polo que marcava o Ocidente com o Oriente. Todo o comércio que vinha da parte oriental do mundo passava aqui pelo porto de Ravenna. Então ela acabou se tornando um grande polo de comércio europeu. Aqui nós podemos observar a Piazza del Popolo, como por exemplo, as 2 colunetas mais flores, e aqui nós possuímos os signos do zodíaco. Em seu curso completo, significa um ciclo completo, um ciclo terminado, mostrando no seu cabedal o estilo bizantino. Esse estilo remete a um princípio do que nós viemos a conhecer posteriormente como o gótico, aonde os arcos romanos, eles acabam em colunas, dando em vão um grande espaço e possibilitando que aquelas igrejas da Idade Média e do período gótico fossem muito mais bonitas com relação aos vitrais que acabam demonstrando. Ravenna é o lar de guerreiros e guerreiras, grandes imperadores e uma grande imperadora. Pessoas que desenvolveram os mais famosos movimentos artísticos, como a arte mosaica, e também lar do maior poeta que já existiu na humanidade.